O nosso trabalho, ele fala sobre a análise crítica do uso indiscriminado de fluoxetina e sertralina em estratégias de emagrecimento. E o meu grupo, ele é composto pela Rafaela, pela Lidiane, pela Lana, pela Isadora e por mim, Noemi. A gente tentou trazer esse tema justamente porque, nos dias de hoje, muitas pessoas, inclusive mulheres, têm recorrido a meios fáceis do emagrecimento rápido. Dentre esses meios, estão o uso de antidepressivos, como fluoxetina e sertralina, que tem como ação primária o tratamento da ansiedade e da depressão. Porém, certas pessoas usam esses medicamentos sem prescrição e sem acompanhamento médico para fins estéticos. E como que esses dois medicamentos eles agem no organismo? Eles aumentam os níveis de serotonina, que é uma substância responsável pela melhora do humor e pelo apetite, né, pela saciedade, e consequentemente, com esse aumento de serotonina, a pessoa ela não sente mais fome. Consequentemente, ocorre sim uma perca talvez considerável de peso. No tempo, o organismo ele vai se acostumando com esse medicamento e o efeito ele é temporário, ou seja, ele vai durar até um certo tempo, depois a pessoa ou volta desde o começo como ela era, ou talvez possa acarretar problemas maiores. E alguns sintomas mais comuns que esses dois medicamentos causam é insônia, fadiga, tontura, disfunção sexual, em variar de mais graves ou mais leves, dependendo de cada pessoa. E utilizar esses medicamentos, principalmente sem prescrição e sem acompanhamento médico, mostra que, a longo prazo, no futuro, pode acarretar problemas de saúde piores. Então, quando precisamos emagrecer, é importante a gente sempre lembrar em fazer dietas equilibradas, ter uma alimentação saudável e, de preferência, com acompanhamento profissional e jamais fazer uso indevido de medicamentos sem orientação médica. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa e descritiva, porque o objetivo não é fazer experimentos ou medir resultados numéricos, e sim entender de forma crítica e aprofundada o uso da fluoxetina e da sertralina para fins estéticos. A gente escolheu esse tipo de metodologia porque ela permite analisar aspectos sociais, éticos e de saúde, que vão além de efeitos farmacológicos dos remédios. O estudo foi feito a partir de uma revisão bibliográfica narrativa, com base em artigos como Cielo, Google Acadêmico e PubMed. Nós priorizamos materiais atuais, relevantes e consistentes, que tratassem dos efeitos fisiológicos, psicológicos e sociais do uso inadequado desses medicamentos, e também de como a pressão sociocultural influencia a busca pelo corpo ideal. Essa metodologia tem um olhar reflexivo, tentando compreender o fenômeno não só do ponto de vista clínico, mas também da experiência individual e coletiva dos pacientes. Os estudos analisados mostram que tanto a fluoxetina quanto a sertralina podem causar uma leve redução no seu peso corporal, mas esse efeito é um efeito temporário e vem acompanhado com vários efeitos adversos. A fluoxetina, por exemplo, apresentou perda média de 1,5 a 3,9 kg em alguns estudos, principalmente na dose de 60 mg por dia, mas também provocou reações como tontura, sonolência, insônia e náuseas. E mesmo que ela atue diminuindo o apetite por meio da inibição do neuropeptídeo Y no hipotálamo, o uso para o emagrecimento não é seguro e nem indicado, pois os riscos superam os benefícios. A sertralina tem um efeito emagrecedor de curto prazo, que não é mantido a longo prazo. Pode reduzir a compulsão alimentar em casos de depressão e tem efeitos colaterais frequentes, como náuseas, diarreia, disfunção sexual e sonolência. A gente elaborou uma cartilha informativa digital, que alerta sobre os riscos do uso inadequado de antidepressivos para fins estéticos. A minha colega irá explicar em seguida e tem disponível o QR Code para vocês escanearem. E destaca a importância do autocuidado e de ter o acompanhamento profissional adequado. Olá! Se você chegou até aqui, já sabe que usar fluoxetina ou sertralina para emagrecer é um risco sério. Esses medicamentos são feitos para tratar transtornos como depressão e ansiedade, e não para controlar o peso. E usar sem orientação médica pode trazer efeitos graves para o corpo e para a mente. Então, para te ajudar a entender melhor esse assunto, quero te apresentar uma cartilha super útil. Ela explica de forma simples os riscos do uso indiscriminado desses remédios, os efeitos colaterais e como buscar ajuda segura. É gratuita, está disponível online e o QR Code aparece no final do vídeo. E se você é profissional de saúde, estudante ou conhece alguém que está passando por isso, compartilha. A pressão estética é real, mas a saúde mental e física precisa vir em primeiro lugar.